Já está recebendo aqui a terapeuta Roberta Guimarães. Nono, você pode sentar ali, ó. Fica ali me esperando. Tudo bem, Roberta? Bem-vinda aqui no Bispa Bem Família. Prazer te receber aqui junto com a gente. Nossa, eu tô me sentindo assim, abençoada aqui nesse lugar. Ai, que bom! Aqui é um lugar de bênçãos mesmo. Aqui é um lugar mesmo onde a gente fala de tudo aquilo que inspira as vidas, as casas, as famílias. As famílias. Que é isso que nós queremos, né? Hoje, o bem-estar da família, né? A comunhão da família. Hoje em dia, depois de uma pandemia, onde todo mundo teve que estar juntos ali por tanto tempo, né? Eu não sei. A pandemia, ela trouxe muitas inseguranças, claro. A gente tinha muita incerteza com relação ao futuro. Com relação à nossa vida econômica, como que estaria o mundo, mas eu tive um momento em família tão precioso. Eu também. Não é? Então é um momento que no dia a dia nós trabalhamos, as crianças vão para a escola, cada um tem a sua ocupação, chega tarde, todo mundo está cansado, vão dormir cedo, aquela coisa toda. E os tempos de trajetos que a pandemia não exigia. E aí então você trabalhava de casa, saía para almoçar, era na mesa de jantar, quer dizer. Então isso proporcionou muito tempo em família, né? Sim, proporcionou bons momentos e também muitos momentos também, vamos dizer assim, lógico que nós tivemos muitas perdas, mas também teve as famílias que elas não se suportaram estar juntas naquele momento. Muitos relacionamentos, a violência contra a mulher, violência doméstica, e casamentos que terminaram, né? Sim, a violência doméstica foi muitos casos, infelizmente. né? Eu atendo algumas mulheres de algumas ONGs, né, que passaram por isso, que continuam infelizmente acontecendo isso, né? Então, na pandemia, os casos aumentaram um pouco. Esse é um assunto que a gente sempre traz aqui no Bispa Fé em Família. Você vai ver a cada domingo, trazendo uma conscientização. Quanto mais a gente conversar sobre o tema violência feminina, mais consciência a gente gera, mais compromisso social de cada um de nós. Esse é um compromisso social que deve acontecer não só com as mulheres. Todos nós que fazemos parte da sociedade, as crianças precisam entender o que é isso, os homens precisam entender o que é uma violência feminina, para que nós possamos ter uma qualidade melhor de convivência social. Mesmo que não vá haver uma convivência familiar, às vezes é insustentável a relação, mas a convivência social, ela é muito importante, né? O respeito ao próximo, né? O tempo de cada um, isso é muito importante. Tem um projeto que eu tenho onde traz a cura da família. Então traz aquele homem que, lógico, passado por uma triagem, ele possa... O agressor, ele possa ter uma consciência, porque muitos deles vieram de uma família onde os pais eram alcoólatras, onde os avós já eram alcoólatras. Nunca receberam uma referência diferente. Nunca receberam uma referência. Então é aquela coisa, a mulher ela tem que ser submissa, a mulher ela tem que mandar, o homem ele tem que beber desde novo, né? Então quando a gente traz, às vezes eu dou palestra para a família, eles se emocionam porque eles falam, é o que eu tive de experiência na minha vida até hoje. Hoje eu tenho minha esposa, meus filhos, que é uma outra realidade na minha vida. Porque é uma distorção do princípio bíblico, né? Quando a Bíblia nos diz para que a mulher seja submissa, não é para que a mulher seja anulada ou seja violentada. É que a mulher aceite a sua missão como coluna, como ajudadora e como mulher virtuosa. Porque se nós visitamos ali Provérbios 31, que tem a descrição completa do que é uma mulher virtuosa, uma mulher segundo a Bíblia, você vê que ela é empreendedora, você vê que ela é trabalhadora, porque fala, ela avalia uma propriedade e compra, então quer dizer, ela tem poder financeiro, ela tem funcionárias, porque fala desde cedo, ela dá ordem às suas funcionárias, ela é uma mulher honrada, né? O versículo termina falando, publicamente todos a honram, né? Então a Bíblia ela vai descrevendo a mulher no seu papel dentro de uma dignidade, de uma honra muito grande. Muito grande. E às vezes as pessoas pegam esse texto fora de contexto da submissão que Paulo fala para que a mulher seja submissa, para que isso seja pretexto para a violência, que é completamente uma distorção do princípio bíblico. Porque estar em concordância, estar numa mesma missão, faz parte
do elemento aliança, Sim, né? E se eu sim. estou aliançado com alguém, quer dizer que eu concordo com aquele propósito de vida, com aqueles sonhos, com aqueles objetivos. Mas vamos falar um pouquinho da tristeza, né? Hoje tem muitas pessoas, cada vez mais no Brasil e no mundo, usando antidepressivos. O Rivotril é um dos alimentos, um dos medicamentos. Vamos dizer até alimentos, porque Já as pessoas virou. comem isso, né? O café da manhã, é o almoço, a janta e não é? Então eu falo que assim... Mais olha, consumidos no Brasil. mais Qual que é a consumido. diferença entre tristeza e depressão? A tristeza, ela é um estado, tá? Mas se você se sentir triste, eu sempre falo assim, qual horário do dia você se sente triste? Ah, eu sinto triste quando eu tenho que trabalhar. Então não é uma tristeza, é um desânimo, Tá. tá? Quando você sente literalmente aquela vontade de chorar, aquele sufoco, aquele peito apertado que você fica, aquele sentimento remoendo, é uma tristeza. Ou claro, quando você tem uma discussão, ou quando tem um acontecimento, né? Aí Você perdeu alguém. Você perdeu alguém. Tá Aí é um em luto. estado de tristeza. Agora, se isso acontece, virar rotina na sua vida, tem que observar se não é uma depressão. Né? Existe a tristeza, existe a depressão. Às vezes chega uma pessoa para fazer uma sessão, estou com depressão, então vamos conversar. Eu falo, olha, você não está com depressão, simplesmente... Você está cansada, Você está descansa, cansada. minha filha, dorme. Você, na verdade, você tem que parar de ficar só escutando as pessoas dizerem o que você tem que ser na sua vida e fazer escolhas, né? A escolha cria a sua realidade. Então, se você escolhe viver nesse sentimento dia a dia, você vai partir para uma depressão. Agora, se você escolhe olhar para suas dores e desordens e buscar ajuda, aí você vai ter consciência dos seus sentimentos. Eu sempre falo, nós temos que estar na presença. Quando nós estamos na presença, nós percebemos os nossos sentimentos. Autoconhecimento? Autoconhecimento. É um processo, tá? Claro. Um processo lento, mas quando nós conseguimos isso, nós percebemos se é uma tristeza, se é uma raiva, né? Se é uma mágoa, se é uma tristeza, se é um trauma. Porque o autoconhecimento, ele faz com que você saiba diferenciar um sentimento do outro. Sim. Quer dizer, se todo dia no final da tarde, não é que você está sentindo tristeza, é que você está cansada. E aí o que você faz com o cansaço? Né? Porque ainda a mulher tem a terceira jornada dela. Então, o que eu faço com esse cansaço? Você vai ter que canalizar ele para algum lugar. Porque você só vai poder descansar depois, de repente, 6, 5, até às vezes 7 horas. Se você canaliza essa energia, que é aquela baixa até do corpo, para algo, não, mas eu vou romper com esse cansaço, porque eu sou abençoada que eu tenho uma família, que eu tenho filhos, que são coisas que eu desejei Quantas ter. pessoas sonham e pedem isso em oração, por favor, me conceda uma família, me conceda filhos. Então, o momento é assim, o que mais eu vejo que acontece durante o trabalho, né? O ambiente de trabalho, tanto é que eu atendo algumas empresas, né? Então eu falo, todas as crenças limitantes e os traumas, desde a infância, desde o útero materno, ele influencia na vida adulta. E vai começar a se manifestar ali num momento de confronto. Ou você, por exemplo, tem o medo de não ser a escolha, ou porque você teve o abandono dos seus pais, né, por algum motivo, então você tem o medo de ser abandonado, isso gera, eu vou perder esse cargo, eu vou perder essa oportunidade. Então, às vezes acontece de ter uma empresa que todos têm o mesmo cargo, ganham o mesmo salário, mas tem a competitividade. Por quê? Cada um tem um trauma diferente, cada um tem uma crença diferente. E aí a gente vai trazer o acolhimento, porque a gente acolhe porque essas sentimento pessoas. não pode ser negado. Não né? pode, não pode. O sentimento é um sinal de alerta. E nós vamos rastrear de onde vem. Então acontece, porque eu passei fome da infância, então tenho medo da escassez. Claro. Eu fui abandonada, tenho medo do abandono. E aí, o terapeuta entra e ressignifica esse acontecimento? Eu sou terapeuta integrativa, especialista em traumas, então as ferramentas que eu uso são ferramentas de acesso ao inconsciente. Tá. Então a gente vai trazendo a hipnossistêmica, que a gente vai olhando desde a gestação até os dias de hoje, da fase adulta. Então, o que aconteceu na sua infância, o que aconteceu com 5 anos, como que foi a sua fase da alfabetização na escola. E aí ressignifica isso? E aí vamos ressignificando, vamos usando as ferramentas e vamos ressignificando. E aí eu uso muito a memória afetiva, porque nós temos a memória afetiva, claro, né? Por isso que eu amo a cozinha. Eu porque a tava falando com o cozinha, chefe. eu acho que é um lugar de construir
excelentes memórias Sim, afetivas. Eu falo, minha mãe hoje ela tem Alzheimer, mas ela foi uma ótima cozinheira. Ai, que delícia. Então, quantas vezes a gente passou na mesa comendo todo mundo junto? A experiência à mesa é É. fundamental É. para a saúde emocional? A experiência da família juntos, aquela coisa da conversa, tudo que uma criança ouve, ela vai lembrar daqui a uns anos. Isso vai gerar para ela um conforto ou um desconforto. Tá. Então nós temos muito cuidado com o que nós vamos passar para os nossos filhos, para Claro. os nossos netos, né? Hoje eu tenho um netinho, então eu sempre presto muita atenção, hoje eu ensino eles os sentimentos. Eu pergunto, como que o seu coração está hoje? O que o seu coração está sentindo? Eu até tenho uma lembrancinha para você, ele me ajudou a arrumar na caixa. Aí eu falei assim, ó, quando ela abrir a caixa, o coração dela vai ficar feliz. Ele, ai vovó, ela vai ficar feliz. Ai, que lindo. Então é sobre isso, você trazer para sua família sentimentos que você pode compartilhar quando você sair da sua casa. Que lindo isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre ansiedade, doutora. Vamos. Por que as pessoas estão tão ansiosas hoje? Porque existe uma conclusão, expectativas e os julgamentos, né? Tá. Então você cria uma expectativa sobre tudo. Você tem um projeto, mas você cria uma expectativa. Será que esse projeto vai ser aceito? Porque o outro pode ser melhor que o meu. Hoje em dia temos pessoas que trabalham no mesmo nicho e eu falo sobre a concorrência. Eu falo, você está concorrendo com o quê? O tempo que você perde com a concorrência, você não cria. Então gera, sim, ansiedades. Pessoas que trabalham com metas geram ansiedade. A ansiedade hoje está tomando conta da população. Um trânsito, né? Então hoje, o melhor método hoje em dia de você curar uma ansiedade é você trazer a memória afetiva. Eu uso muito as músicas, né? A meditação para quem pode, né? Então você pode meditar de qualquer maneira. Eu faço muitas sessões em áudios. Nas sessões em áudios eu vou usando muito lúdico, que é como a gente faz com a criança, que a gente vai trazendo aquela coisa que você começa a respirar, então você começa a ter a consciência do que você está sentindo e observar e começar a ir acalmando e trazendo a consciência. Despressurizar. Eu sempre falo para as crianças em casa, calma, respira. A hora que você estiver se sentindo bravo, nervoso, respira. E é engraçado que às vezes eu subo no quarto deles e um se desentendeu com o outro e às vezes eu vejo eles... né? E isso é tão bom, porque são maneiras de despressurizar. Porque não tem como, a vida moderna ela traz muito ritmo, estresse e tensão. Totalmente. Não tem como fugir disso. Então você precisa aprender a lidar com pressão. Aprender a lidar. Ou então você sempre vai estar vulnerável a qualquer acontecimento. Por né? isso que eu falo que a consciência sobre os nossos sentimentos é muito importante exatamente para você, porque você está vulnerável a todo momento. Não tem como você tirar. Você está lidando com pessoas a todo momento. Eu gostaria de viver num mundo que eu não tivesse pessoas hostis. Impossível. Que não tivesse cobrança e pressão. Impossível. Então, exatamente. Eu dou treinamento para agências de turismo que acompanham no avião, às vezes tem as crises de ansiedade, que é o medo do medo. Tá. O medo é um implante distrator. Então, o medo do medo gera uma crise tremenda, porque você... O medo de sentir medo de novo, muito boa essa definição. Mas é verdade. E eu falo, eu sempre falo para eles, deixa uma echarpe, uma pashmina dentro da bolsa. Se você perceber que uma pessoa está tendo uma crise de ansiedade, até na rua mesmo, você pega ela, enrola e coloca ela de lado, porque a nossa memória mais confortável é do útero materno. E quando você vira ela de lado, você acolhe ela automaticamente ela vai acalmar. Porque se você falar para ela assim, olha, calma, não adianta, porque ela tá fora. Então você tem tela preta, a pessoa deu tela preta. Tela preta. Ela então não vai estar ouvindo nenhum comando. Isso. Então você acolhe, coloca ela de lado e ela vai começar... O próprio cérebro dela vai vir as memórias do útero materno, onde ela começa a acalmar. Então, por isso que eu falo, quando a gente traz a consciência do que está acontecendo, nós conseguimos lidar com isso. Sim. Interferir positivamente. Aí você pega essa emoçãozinha aqui e traz para a caixinha boa, né? Sim, exatamente. Com certeza. Eu acredito muito também no poder do abraço e abraços longos, gente, né? Eu sempre, a primeira coisa, quando meus filhos estão ansiosos, eu acho que isso é muito poderoso. Isso você pode trazer para os seus relacionamentos diários, né, doutora? Sim. Abraça primeiro, acolhe aquilo. Eu tenho uma memória afetiva de um abraço que, assim, eu tinha um tio que ele era pastor de uma igreja e ele era alto, assim, bem alto. E ele tinha um grupo musical, sabe?
E aí ele abraçava a gente tão forte, eu era pequenininha, parecia que ia quebrar meus ossos. E aí minha mãe falou assim, olha, ele vai ter que amputar as 2 pernas. Nós vamos lá visitar ele, você não pergunta nada. A primeira coisa que eu pensei, ele não vai mais me abraçar. Mas quando eu entrei no quarto, a primeira coisa que ele fez foi abrir os braços e me abraçar. Então a minha memória afetiva de um abraço confortável é com ele. Que lindo isso. É uma memória afetiva de um abraço. E a gratidão também é um bom antídoto, né? Nossa, Bispa Sônia tem, por costume, ela nos ensina no nosso caderno de guerra a escrever no final do dia tudo aquilo que você é grata. Tudo que você é grata. E é muito interessante que quando às vezes nós viajamos juntas e a gente está próximo nessa hora de dormir, ela realmente ali, ela tá, às vezes eu pulo, não escrevo, e ela tá ali escrevendo. Eu sempre peço para as pessoas terem um caderninho e colocar como que ela se sentiu de manhã, como ela se sentiu ao meio-dia e como ela se sentiu antes de dormir. Porque aí você vai percebendo as coisas que te tiram da sua consciência. E eu coloco o quanto você foi grato por isso. Isso. E eu quero te incentivar a ter o seu caderno de guerra, a você escrever pelo que você é grato todos os dias. Porque quando você vai mudando a tua programação mental de olhar só para coisas ruins e de sofrer os problemas e começar a agradecer, você vai gerando uma nova química cerebral também. Sim, você libera o hormônio da felicidade. Que né? é fundamental. Que é fundamental, exatamente. Isso é um exercício maravilhoso. Amém. Ó, aqui tá uma lembrancinha que eu e meu netinho arrumamos pra você. Ah, que linda! Agora eu vou abrir com mais carinho ainda. E como tá o coração? Oh, meu Deus do céu. O coração ficou muito feliz, Roberta. Depois eu vou mostrar pra Preparei ele. com muito carinho esse mimo para que contribua ainda mais com sua beleza e possa inspirar outras mulheres. Que lindo! Obrigada. Ah, e aqui tá aqui, ó, pra gente se abraçar também. Olha aqui, ó. Tá cheirosa. Ficou linda, amei. Obrigada, Roberta. Obrigada por estar aqui com a gente falando desse assunto tão importante que é cuidar das nossas emoções. Obrigada pelo presente lindo, eu amei. Eu amei, obrigada. Viu? Um domingo abençoado para nós, se Deus quiser.